Graça e paz, meus irmãos. É um prazer muito grande estar com você nessa noite, mais uma vez juntos para louvarmos, para adorarmos ao Senhor. Obrigado por estar me recebendo na sua casa, no seu dispositivo. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa também, né? Que nós tenhamos então um culto maravilhoso na presença de Deus, onde o Senhor vai falar ao seu coração, onde o Senhor vai ouvir também os nossos cânticos, as nossas orações. Faça desse momento um momento especial na sua vida, um momento especial na vida da sua família e que juntos possamos então adorar ao Senhor nessa noite, tá bem? Então nós vamos orar agora, dando início ao nosso culto e assim podemos então ter esse momento de adoração ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para louvarmos e adorarmos o teu santo nome, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, que o Senhor esteja falando aos nossos corações nessa noite, que o Senhor esteja recebendo os hinos, os cânticos, toda a adoração do teu povo que se reúne, seja pessoalmente na tua igreja ou nas suas casas, ó Pai, através desse momento, nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, abençoando cada família, cada um de nós, e aceitando o nosso culto no nome de Jesus. Amém, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus Leitura bíblica, 1 João 1, dos versículos 1 ao 10. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam,
Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Vamos ter um momento de oração nesse momento? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, pense naquilo que você precisa, naquilo que você está precisando nesse momento, naquilo que tem apertado o seu coração. Pense também nos seus familiares, pense também nas pessoas que você conhece. Vamos colocar diante de Deus as nossas preocupações, as nossas questões, para que Ele possa estar resolvendo conforme a sua soberania, conforme a sua boa vontade. E tenha fé que Deus responde às nossas orações e que Deus tem o melhor para aqueles que o buscam. Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por estarmos diante de Ti, estarmos na Tua presença nesse momento, Deus. Quero colocar diante de Ti, ó Pai, a vida dos Teus filhos, a vida dos Teus servos, Senhor, aqueles que nesse momento estão juntos, ó Pai, em oração, ó Deus, que estão colocando diante de Ti as suas necessidades, ó Pai, as suas lutas, ó Deus, os seus temores, as suas ansiedades, Senhor, que o Senhor esteja levando todas as ansiedades embora, ó Pai, que o Senhor esteja resolvendo as questões, ó Deus, aquilo que tem perturbado, que tem tirado a paz dos Teus filhos, Senhor, que o Senhor entre com providência, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando os enfermos da Tua igreja, Senhor, abençoando, ó Pai, a cada um de nós, ó Deus, trazendo paz, trazendo alegria, e as famílias da Tua igreja também, Senhor Deus. Que possa haver alegria nos lares, que possa haver união, que possa haver amor, ó Pai, que possa haver cumplicidade entre os entes, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando e cobrindo a Tua igreja e os nossos lares com a Tua paz, ó Deus. É o que nós clamamos, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus me guia, que prazer, palavras de consolação, por onde for, no meu viver, me guia sempre a sua mão. Jesus me guia, que prazer é
aflição que a vida sempre a todos dá. Ou quando alegre o coração, o meu Jesus me guiará. Jesus me guia, que prazer é sua mão que me conduz em cada passo do viver. Quem me dirige é meu Jesus. Ajuda-me a não murmurar, qualquer que seja a condição. Contente vou, me guiarás por tua muito bondosa mão. Jesus me guia, que prazer é sua mão que me conduz em cada passo do viver. Quem me dirige é meu Jesus. E quando a morte a mim vier e a minha vida aqui ceifar, por ti guardado, meu Senhor, contigo irei então morar. Jesus me guia, que prazer é sua mão que me conduz em cada passo do viver. Quem me dirige é meu Jesus. Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos passar para o momento da Palavra de Deus, momento em que nós vamos estar juntos, ouvindo e aprendendo com o Senhor aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, para os nossos corações. E hoje eu quero falar com você sobre o tema olhares. Esse é o tema da nossa mensagem. E é interessante como o ser humano enxerga as coisas. Cada um tem uma visão, cada um tem uma perspectiva da vida. Cada um tem uma perspectiva diferente das coisas. Algumas pessoas são otimistas, outras pessoas são pessimistas, outros encaram a vida, encaram as coisas com fatalismo e afirmam que caminhamos para um caos e não se pode fazer nada quanto a isso. Então, são várias maneiras de ver as coisas, são várias maneiras de se pensar, são várias maneiras de se encarar a vida, de se encarar as situações. E, na verdade, tudo depende de como nós olhamos. Um quadro, por exemplo. Um quadro, para alguns, que não passa de um simples borrão. Está lá um borrão na parede, em que pessoas olham e não dão muita atenção. Para outros, aquele borrão pode valer milhões, pode ser considerado uma obra de arte de grande valor. Uma pessoa que talvez não tenha uma aparência tão bela para uns, para outros é uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito atraente, não é? Então,
A vida é assim, a vida é assim. Tudo depende da maneira como nós olhamos, e existem várias formas, várias maneiras de olharmos para as coisas. E hoje eu quero conversar com você um pouco sobre esse tema, sobre essa questão do olhar. Nós vamos falar um pouco sobre a questão do olhar, a questão do povo de Deus em relação ao olhar. Nós vamos fazer a leitura no texto que está em Números, no capítulo 13. Nós vamos ler o texto de Números, capítulo 13, onde nós leremos dos versos 25 ao verso 33. E assim diz a palavra do Senhor. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito fortes e fortificadas. Também vemos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, esse é o texto que nós trazemos hoje. Nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Nós estamos falando de um Israel que está caminhando para a entrada na terra prometida, Israel que havia saído como um forte do Egito, Israel que havia contemplado os milagres ali na saída do Egito, onde o Senhor o tirou com mão forte, com grande poder. Israel que já havia caminhado pelo deserto já há um período, já havia vencido uma batalha contra os amalequitas, e agora esse Israel que venceu várias etapas no deserto em direção à terra prometida, agora estava bem próximo da terra, estava muito próximo da terra. Então Moisés foi orientado por Deus a enviar 12 espiões, 12 pessoas que iriam averiguar toda aquela terra, e eles iam fazer um relato completo da terra e contar ao povo como era a terra em que eles haveriam de morar. Como era o lugar que já estava preparado por Deus, que foi prometido por Deus para que eles morassem. Esses 12 homens, eles foram encarregados de observarem toda a terra e trazerem um relatório completo de acordo com o seu olhar. Mas os olhares e as percepções foram diferentes, e eles tiveram maneiras e reações bem diferentes ao ver a terra. O texto que nós lemos, então, ele mostra que a nossa maneira de ver as coisas pode fazer toda a diferença na nossa vida. E quando nós usamos os olhos da fé, os maiores obstáculos se reduzem a nada. A questão é que nós nem sempre usamos os olhos da fé. E quando nós usamos os nossos olhos, então nós temos uma perspectiva diferente da perspectiva de Deus. Os olhos humanos geralmente ou sempre trarão uma visão diferente daquela visão que Deus tem. E os espias que voltaram de Canaã, então, trouxeram 3 perspectivas, 3 olhares diferentes.
O primeiro olhar, ele mostra que Deus tem o melhor para o seu povo. Está lá no versículo 27. Fomos à terra que enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Quando o povo foi tirado do Egito, a promessa de Deus é que eles iriam habitar em uma terra especial, uma terra que foi preparada para eles. E tudo isso era uma grande promessa. O povo não tinha visto a terra, o povo não sabia onde ficava e nem como era. Eles não viram uma foto, eles não viram um vídeo do lugar, eles não viram nada disso. Mas eles viram os sinais, eles viram a mão de Deus agindo para tirá-los da escravidão. E aceitaram, então, pela fé, que havia um lugar especial que foi preparado para eles. E essa fé os motivou a seguir Moisés e Arão, que, por sua vez, tinham a promessa que foi feita diretamente de Deus para eles. Agora, então, eles tinham a prova de que realmente existia aquele lugar, que não era uma mentira, que Moisés não era um grileiro, que não era um vendedor de sonhos, mas que realmente existia aquele lugar e que era uma terra bem produtiva, muito diferente do deserto em que eles habitavam, muito diferente daquele deserto, daqueles lugares onde eles estavam acostumados. Muitos não acreditaram que aquele momento chegaria e se perderam, então, pelo deserto. Foram aqueles que reclamaram, foram aqueles que murmuraram, foram aqueles que desistiram, fazendo deuses, e esses ficaram para trás. Essas pessoas ficaram para trás, mas aqueles que acreditaram que Deus tinha o melhor para o seu povo, estavam vendo agora o fruto daquela terra. Lá estava o fruto daquela terra diante deles, um fruto maravilhoso, um fruto lindo diante dos seus próprios olhos, que eles puderam ver. Deus tem promessas para a minha e para a sua vida. Deus tem muitas promessas para cada um de nós. Cada um de nós tem as promessas de Deus, mas somente aqueles que creem poderão recebê-las. Somente aqueles que creem nessas promessas de Deus é que poderão desfrutá-las nas suas vidas. Pode ser que alguém esteja atravessando um deserto, pode ser que você esteja atravessando um grande deserto em sua frente, e o deserto, como nós sabemos, não é um bom lugar, não é um lugar que nós gostaríamos de estar, mas muitas vezes nós somos levados para esse lugar. Muitas vezes nós somos levados por Deus para os desertos. E agora nós temos uma contradição aqui. Como pode um Deus que tem o melhor para nós nos levar para o deserto? Você já pensou nisso? Como pode um Deus que promete tantas coisas, que promete cuidar de nós, que promete nos guiar, que promete que tem uma terra prometida, nos levar para o deserto? No deserto faz muito calor, mais de 40 graus durante o dia, muito frio à noite, temperaturas negativas, tem cobras, tem escorpiões, tempestades de areia, solidão. Quem gostaria de ir para o deserto? Quem gostaria de estar num lugar como esse? Quem gostaria de estar num lugar inóspito como esse? E o deserto é um lugar assustador. Ninguém quer ir para o deserto. Ninguém gosta nem do nome deserto. É um nome estranho, é um nome que sugere realmente solidão. Mas no deserto nós temos a presença de Deus, que durante o dia providencia uma nuvem que cobre o povo e ameniza o efeito do sol, e durante a noite vem com uma coluna de fogo que aquece e ilumina o caminho. No deserto, Jesus, logo após a tentação, foi servido pelos anjos. Lá no deserto, o apóstolo Paulo aprendeu com o próprio Jesus. E embora aos nossos olhos o deserto pareça ser um lugar ruim, pareça ser um lugar de sofrimento, é o lugar onde nós podemos estar a sós com Deus. É o lugar onde nós podemos ver o maná caindo a cada manhã. É o lugar onde nós vemos os nossos calçados e as nossas vestes não se envelhecerem.
O deserto é o lugar onde nós podemos ter experiências com Deus. É o lugar onde nós podemos experimentar uma dimensão diferente do seu cuidado, onde nós podemos experimentar mais de Deus. Pense nisso. O deserto não é um lugar, o deserto é um lugar onde Deus trabalha as nossas vidas. O deserto é um lugar onde Deus está um constante trabalhar nas nossas vidas. Então, se você está passando por um deserto nesse momento, talvez você tenha que mudar um pouco esse olhar. Talvez esse deserto seja justamente o lugar onde você deve estar nesse momento, para que Deus possa trabalhar na sua vida e mostrar que realmente Ele é Deus. Mas eu tenho algo a lhe dizer. Se Deus trabalha nas nossas vidas no deserto, o seu lugar também não é no deserto. Você está nesse deserto, passamos por um deserto, mas o nosso lugar, o seu lugar, não é no deserto. Então não esqueça, o seu deserto é só uma passagem. É só uma passagem, não se acostume com o deserto, não queira viver no deserto, não queira ficar o resto da vida no deserto. Ele é só uma passagem, pois a terra que emana leite e mel está logo ali do outro lado. Basta apenas crer e caminhar por esse deserto. Mas ainda há um segundo olhar, e o segundo olhar revela o olhar humano. Então ele mostra a desconfiança e mostra o medo. É um olhar que mostra a desconfiança, ele revela desconfiança e medo. E o versículo 31 mostra exatamente isso. Não podemos subir contra aquele povo que é mais forte do que nós. É a resposta que os 10 espiões disseram. Não podemos subir contra aquele povo que é mais forte do que nós. Bem, se o primeiro olhar revelou que Deus tem o melhor para nós, se o primeiro olhar revela que Deus tem o melhor para cada um de nós, o segundo olhar foi um olhar completamente humano e ele revela justamente a falta de fé dos espias. Esse olhar revela a falta de fé por completo justamente das pessoas que foram selecionadas para estarem ali observando o lugar. Em vez de se lembrarem de tudo o que eles viram, em vez de eles se lembrarem de todas as coisas que eles viram Deus fazer ali no Egito, eles preferiram olhar para as circunstâncias. Então, o que eles viram? Eles viram cidades grandes, eles viram cidades fortes, eles viram homens valentes, homens acostumados com a guerra. Eles viram também os amalequitas que lutaram com eles no deserto. E eles viram também os filhos de Anak. Os anaquins, eles eram homens bem altos, eles eram homens bem fortes, eles eram perversos. O gigante que Davi enfrentou era dessa família, era da família dos anaquins. E eles habitavam nas montanhas. Certamente, os espias ouviram algumas histórias a seu respeito, ouviram algumas lendas, ouviram alguns contos a respeito desses homens e temeram, afinal, quem eram eles? Um bando de ex-escravos, e como é que eles enfrentariam tudo isso? Esse foi o olhar desses espias, não é? Então os espias, ao observarem as coisas, ao verem as coisas nessa perspectiva, eles ficaram com medo. Então esse medo os levou a desconfiarem do poder de Deus, a desacreditarem que Deus daria o melhor para eles, a desacreditarem em tudo aquilo que viram já no passado, de tudo aquilo que eles viveram e viveram recentemente. Agora eles desacreditam que Deus daria o melhor para eles. E sabe que muita gente age assim? Tem muita gente hoje em dia que age assim. Muita gente que está agindo assim, e faz tempo que está agindo assim, e que tem olhado para as circunstâncias, tem olhado para a dificuldade, tem olhado para o problema, olha para a doença, olha para o desemprego, olha para a crise, olha para o governo, olha para tantas situações, para tantas coisas, e acaba se esquecendo de olhar para Deus. Acaba deixando de olhar para Deus e não se lembra do que Deus, não se lembra daquilo que Jesus fez na sua vida.
Quantas vezes nós agimos dessa forma? Quantas vezes nós começamos a olhar para tudo que está em nossa volta, começamos a olhar para todas as dificuldades e nós começamos então a ficar com a visão turva e esquecer daquilo que Deus já fez por nós, das promessas que Ele tem para as nossas vidas? Eu lembro de Pedro, porque enquanto Pedro olhou para Jesus, enquanto Pedro tinha o seu olhar focado e olhava diretamente para Jesus, ele foi capaz de andar sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar ao seu redor, quando ele começou a notar a força do vento, quando ele começou a olhar para as circunstâncias, então ele começou a afundar. Quando nós usamos os olhos da fé, os maiores obstáculos se reduzem a nada. Mas quando nós olhamos os nossos olhos humanos, quando nós olhamos para a nossa força, quando nós olhamos para a nossa capacidade, quando nós olhamos para a nossa intelectualidade, então, com os nossos olhos humanos, nós somos reduzidos a gafanhotos diante de tanta situação, diante das situações. E foi exatamente assim que aqueles espias se sentiram. Movidos pelos olhos carnais, eles tiveram uma visão distorcida e passaram a descrever coisas que eles nem viram, mas pensaram ter visto. Primeiro, eles falaram que a terra era tão ruim que devorava os homens. E essa expressão, ela pode ser entendida de duas maneiras, ela pode ser entendida de duas formas: que a terra se abria de verdade e as pessoas caíam no abismo, eram engolidas pela terra, ou que aquele lugar era tão ruim que ninguém conseguia viver ali. Olha o efeito da visão distorcida. Olha o efeito causado pelo olhar humano, pelo olhar que não vê Deus, mas que vê só a sua possibilidade. Então, eles tinham essa visão. Tiveram essa visão. E depois, eles viram que todos os moradores de Canaã como gigantes. Para eles, todos os moradores, sem exceção de todas as nações que viviam ali, eram gigantes. Mas eles não viram a terra, as cidades e as pessoas. Os olhos da carne os enganou. O olhar humano os enganou. Veja o que um olhar sem fé é capaz de fazer. Toda a beleza da terra que emana leite e mel, que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó, se tornou agora num grande problema. Toda aquela terra que era para ser uma bênção, ela se tornou numa grande maldição. Deus os levou até ali para se encontrarem com a morte. Tudo foi um grande engano, uma grande armadilha feita por um Deus perverso que tinha o prazer no sofrimento daquele que se dizia seu povo. Era exatamente isso que eles estavam dizendo com a sua atitude. E cá para nós, muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes nós agimos da mesma maneira quando nós não depositamos a nossa confiança em Deus. Quando achamos que estamos no fim, quando achamos que não podemos vencer os desafios, e como aqueles homens, nós somos transformados em pequenos gafanhotos. Aos nossos próprios olhos nos tornamos como gafanhotos, e assim o éramos aos seus próprios olhos. É o que disse o verso 33, é o que eles disseram. Quem disse que eles eram como gafanhotos? Eles mesmos. Os espias se enxergaram assim porque eles estavam olhando com os seus olhos carnais. E quando nós olhamos as coisas pelo nosso ponto de vista, pelo nosso ângulo, não baseados na fé, mas na nossa força, nós temos uma visão distorcida das coisas. E nós nos vemos, então, insignificantes, nos vemos impotentes, nos vemos fracos diante das situações e não conseguimos ver o agir de Deus, e por isso nós não podemos agradá-lo. Os gafanhotos ficaram tão decepcionados com Deus porque teriam que lutar pela terra. Eles teriam que vencer os inimigos e teriam que confiar em Deus para isso.
E os gafanhotos sempre dizem, nós não podemos. Os gafanhotos, na verdade, os gafanhotos não querem lutar. Os gafanhotos enxergam problemas. Os gafanhotos têm medo. Os gafanhotos dizem, nós não podemos, nós somos pequenos diante deles. Como você tem visto você? Como você tem se enxergado? Não seja um gafanhoto. Tenha coragem e confie em Deus. Tenha coragem e confie no Senhor, porque Ele não nos fez gafanhotos. Mas ainda há um terceiro olhar. E o terceiro olhar, se o primeiro olhar ele fala do cuidado de Deus, se o segundo olhar ele revela a impossibilidade do homem, revela toda a fraqueza humana, o terceiro olhar ele revela fé e determinação. O terceiro olhar é um olhar de fé e determinação, e o versículo 30, ele diz exatamente assim: Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O terceiro olhar, ele mostra justamente isso, ele mostra uma atitude diferente. Esse olhar é o olhar da fé, é o olhar que faz calar uma multidão, é o olhar que vê além do visível, que vai além da lógica. Enquanto o olhar humano, o olhar da carne, vê os problemas e vê os desafios, os olhos da fé contemplam a vitória. Os olhos da fé contemplam a vitória, os olhos da fé não se importam com a dificuldade, não se importam com a situação. É um olhar que sabe que vai enfrentar a luta, mas sabe que terá a vitória. Observe que a afirmação de Calebe é no imperativo. Subamos e possuamos, foi o que ele disse. É uma ordem, é um decreto, não é uma possibilidade. Ele não disse, vamos tentar para ver o que vai dar. Subir e possuir são dois verbos fortes, muito fortes, que foram usados por ele. Eles significam ação e atitude. E ter fé é isso, é agir confiante na ação de Deus em cada momento, em cada instante. Ter fé é colocar as mãos no arado, é fazer a nossa parte, sabendo que Deus está no controle de tudo. Mas muitas pessoas elas ficam prostradas diante das situações. Muitas pessoas se assustam diante dos desafios, muitas pessoas se tornam incapazes de agir. É hora de levantar a cabeça. É hora de olhar para o céu. É hora de ver que Deus está no controle. É hora de subir e possuir a terra, pois nós prevaleceremos contra ela. É hora de agir. E no original, a palavra que Calebe usou, a palavra que ele usou e que foi traduzida como prevaleceremos, tem o sentido de ser capaz, tem o sentido de ter poder. Então ele estava dizendo para o povo que eles prevaleceriam contra aqueles povos, porque eles seriam capacitados por Deus, eles teriam poder vindo de Deus para vencer os desafios. Eles teriam um poder especial vindo de Deus para enfrentar essas dificuldades, os gigantes e tudo mais que viesse. Eles seriam capacitados por Deus. Então Calebe viu todas as coisas que os outros viram. Ele viu tudo aquilo que eles viram, viu as cidades fortificadas, as cidades muradas, ele viu os gigantes. Mas ele viu tudo isso com o olhar da fé. E essa é a diferença. Ele viu tudo com esse olhar da fé. A fé não é cega. A fé não nega dificuldade. Mas ela declara o poder de Deus diante da dificuldade. Ela declara o poder de Deus acima da dificuldade, acima dos poderes, acima de tudo que se levanta, acima de toda a impossibilidade. Lá está o poder de Deus pronto para agir na vida daquele que tem fé e na vida daquele que o busca. O olhar da fé permite caminhar por anos no deserto, se for preciso, porque ele vê o resultado final,
que é a terra prometida. O olhar da fé nos leva a agir com confiança, pois ele vê o agir de Deus em todas as coisas, e ele nos leva a dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Bem diferente do olhar humano, bem diferente do olhar humano que diz, nós não podemos. Olha a diferença do olhar da fé para o olhar humano. Qual tem sido o seu olhar? Qual tem sido a sua expressão diante das lutas? Qual tem sido a sua expressão diante das incertezas do dia a dia? Qual tem sido a sua fala diante da pandemia, diante da ameaça do desemprego e de outras situações mais? Meu convite é para que você levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça e veja a grande vitória que Deus tem preparado para aqueles que creem. Confie no Senhor, que Ele vai dar a vitória que tanto busca, ainda que demore, ainda que pareça, mas tenha certeza, ela virá. Não desanime diante dos desafios na tua frente. Não desanime, porque logo nós estaremos com Cristo. E estaremos com Cristo reinando no céu. A terra prometida àqueles que creem, a terra que está prometida para nós, e lá não há dor, não há tristeza, não há sofrimento, e nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então subamos e possuamos a terra, pois certamente nós prevaleceremos contra ela. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Coloque diante de Deus todas as suas lutas. Coloque diante de Deus todos os seus temores. Coloque diante de Deus todos os seus receios. E nós sabemos que no dia a dia nós enfrentamos tantas dificuldades, tantas lutas, tantas situações que muitas vezes nos deixam moles, nos deixam meio abatidos. Muitas vezes nós temos vontade de olhar com os nossos olhos e esquecer aquilo que Deus pode fazer. Vamos colocar isso diante de Deus nesse momento e nos despojar de todas essas coisas. Pai querido, nós queremos mais uma vez, Senhor Deus, agradecer ao Senhor pela Tua palavra, meu Pai, Tua palavra tão rica e poderosa, Tua palavra que fala aos nossos corações, ó Deus. E eu quero pedir ao Senhor que esteja falando aos corações do Teu povo nesse momento, Senhor Deus, de todos aqueles que estão nos assistindo, de todos aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, que o Senhor esteja falando em cada coração, Pai, e nesse momento, Senhor Deus, em especial, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão abalados, aqueles que estão preocupados com essa luta, Senhor Deus, com essas lutas que têm muitas vezes se intensificado, Senhor, fortalece os Teus filhos, ó Pai, fortalece, ó Deus, aqueles que estão abalados, aqueles que estão caídos, Senhor Deus, nos dá um novo ânimo, uma nova alegria, uma nova força, Senhor Deus, e que possa haver vitória na vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, enxergar as coisas com os olhos da fé, ó Pai. Que nós possamos enxergar as coisas com um olhar vindo de Ti, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver o Teu exército ao nosso lado, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, fortalecendo a fé dos Teus filhos e abençoando a cada um em nossas vidas, em nossas questões, em nossas coisas, ó Deus. Que o Senhor esteja iluminando o Teu povo e dando paz. Em nome de Jesus. Amém. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considere este amor. Vê Jesus que na cruz expirou. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele tudo por ti já sofreu.
Salvador. Vê Jesus que por ti padeceu. Vê, viverás, terás vida e olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Nunca perecerás, crendo em Cristo Senhor. Segurança em Jesus gozarás. Vê, viverás, terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Nós estamos chegando a mais um final do culto. Mais uma vez estamos terminando mais um momento, mais um dia de louvor, de adoração ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente semana na presença de Deus, uma semana de paz, uma semana de vitórias, uma semana tranquila na presença do Senhor, e que Deus o abençoe no nome de Jesus. Que você tenha certeza que se essa semana for de lutas, também você terá vitórias, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar mais uma vez, encerrando. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por todos os momentos aqui passados. Nós te agradecemos, Senhor, pelos hinos, pelos cânticos, pelas orações, ó Deus, pela tua palavra que vem ao encontro das nossas necessidades, ó Pai. E agora pedimos ao Senhor que esteja abençoando os teus filhos, o teu povo, ó Pai, todos nós no decorrer dessa semana, que seja uma semana de vitórias, que seja uma semana de alegria, uma semana abençoada por sentirmos a tua presença ao nosso lado. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e agora que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus e com você que está conosco nesse momento, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha uma excelente semana. Dá um abraço aí em quem está do seu lado, um abraço do pastor.